Queria compartilhar com vocês uma palavra a respeito do filho pródigo. Uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração e eu vou dividir ela em 3 partes para tentar não deixá-la tão grande. Lucas capítulo 15 vai relatar a respeito da parábola do filho pródigo, em que Jesus descreve com um certo grau de detalhe. E eu quero falar com você a partir do verso 12. No verso 11 vai falar assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então aqui a Bíblia já dá um detalhe importante: eram 2 filhos e o mais moço pediu parte dos bens. Talvez o filho mais moço, o filho mais imaturo, talvez o filho com menos responsabilidade, o filho que tinha uma porção menor na herança, já que pela lei o filho mais velho receberia a porção dobrada da herança. E esse filho, ele pede para o pai a sua herança e vai embora. Em verso 13, vai dizer que ele vai embora, mas vai dar um detalhe importante. Vai embora, mas passado não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Passado não muitos dias, ou seja, ele não sai de imediato. Ele recebe a sua herança e fica mais um pouco com o pai, fica mais um pouco naquele lugar, naquela casa. Então, passados esses poucos dias, ele vai embora. Isso para mim mostra a primeira parte do processo de ruptura de relacionamento, que é o distanciamento emocional. Como aquele jovem, ele perde aquela herança, sabendo que ele não tinha direito àquela herança. Naquele momento ele estava no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos, rompendo elos com o seu pai. Porque naquele momento ele declarava a morte do pai. E qual o segundo passo após haver essa ruptura emocional? É o distanciamento físico. E é isso que acontece. Após isso, aquele jovem, diz a Bíblia, no verso 13, ele partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja, aquele jovem, ele gasta toda a sua herança. E o que me mostra que aquele jovem ele não entendeu que os limites do pai, as fronteiras do pai, eram importantes para que houvesse a preservação da herança na vida dele. E a partir do momento que ele sai dos limites do pai, a sua herança é perdida. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o filho, enquanto ele é menor de idade, ele nada se difere do escravo, porque apesar de ser senhor sobre tudo, ele está sob o cuidado de tutores. Ou seja, o filho menor, o filho mais moço, o filho imaturo, ele não tem responsabilidade para lançar mão da herança. Ele precisa estar nos limites do pai, porque o pai vai fazer com que ele preserve esta herança. Aí você talvez fale: mas será que eu nunca vou sair desses limites? Sim, você vai sair desses limites. Mas existe uma diferença quando você sai dos limites, a revelia, e quando você sai dos limites embaixo de uma missão. Jesus, ele saiu debaixo dos limites do Pai, embaixo de uma missão, e ele declara: Pai, assim como tu me enviaste, eu também envio esses. Ou seja, Jesus, ele saiu sob uma ordenança. E todo aquele que sai embaixo de uma missão, ele está pronto para retornar para aquele que o enviou. Só que aquele jovem, ele sai à revelia. Ele não entende que aquele processo que se inaugura na vida dele é um processo de desconstrução de herança. É um processo de desconstrução de identidade. A Bíblia diz que ele vai gastar tudo dissolutamente.
Veja no dicionário, dissolutamente, olha o que significa: de modo libertina ou devassa, em que há libertinagem e devassidão. Um jovem que foi criado abaixo de doutrinas, abaixo de princípios morais, um jovem que foi instruído na verdade, de uma hora para outra, vai para a devassidão, libertinagem. Aquele jovem, na verdade, ele estava expressando o desejo da sua alma de querer se contrapor a tudo que o pai o havia ensinado. Porém, ele não compreendeu que os limites que o pai colocava sobre ele eram necessários para que houvesse preservação. E agora, no verso 14 vai dizer: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Como eu já disse, essa saída dele traz desonra, porque a honra do filho ao pai não está simplesmente naquela sim pai, bênção mãe, não. Dar continuidade à herança, isso é trazer honra sobre o seu pai. Dar continuidade à memória é trazer honra. E a Bíblia diz, primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na vida, para que você viva bem. Honra o teu pai e tua mãe. E o que começa a acontecer aqui no verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Os dias deles começam a ser encurtados, porque se eu honro pai e mãe e meus dias se prolongam, a partir do momento que eu desonro, meus dias começam a ser encurtados. É isso que acontece. Sobreveio uma grande fome sobre aquela cidade, e ele começou a passar necessidade. Então ele procura um homem, se associa a um homem, e aquele homem manda cuidar de porcos. Cuidar de porcos. Quando eu semeio desonra, sobre a minha vida também vem desonra. Cuidar de porcos. Porco era simplesmente o pior animal dos imundos, era o pior animal que poderia ter para o judeu. Para você ter uma ideia, no ano de 167 a.C., o governador Antíoco Epifânio, se não me engano, ele entra no templo de Jerusalém, ele, sobre o altar de Jerusalém, ele sacrifica um porco a Zeus, para desonrar, para ofender ao máximo a nação. Então aquele homem agora ele vai cuidar de porcos. A Bíblia diz que ele deseja comer daquela comida, porém ele não podia, não era agradável, não era apropriada para o ser humano. E a Bíblia diz que ele pede, tenta conseguir alguma coisa, mas também ninguém o dava nada. E então no verso 17 vai dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E aqui se inicia o processo de arrependimento, o processo de reconstrução da identidade. E o tema desta mensagem é: todo filho tem direito a uma roupa. Todo filho tem direito a uma roupa, a um anel e a uma sandália. Nós vamos falar sobre o processo de reconstrução da identidade de filho, da identidade do caráter de filho, no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.